Isso é uma escova e o material dele é plástico. Agora eu vou te contar uma historinha pra você dormir. É o seguinte, eu vou te descrever os elementos dessa história e eu quero que você imagine tudo do seu jeitinho, tá? Com a estética que você preferir, com os detalhes que você imaginar, tá? A nossa história se passa em um lugar muito, 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 muito distante chamado
eles fizeram? Subiram e chegaram a New Hope. A primeira coisa que eles viram era que, por mais que o dia lá fora estivesse quase raiando, em New Hope estava escurecendo. Então é como se lá tivesse um fuso horário diferente, eles não sabiam explicar. E para ter registrado que eles realmente foram até New Hope, entraram no domo, eles levaram várias câmeras e lanternas e equipamentos de sobrevivência. Só que, para surpresa deles, as câmeras não pegavam. Era como se lá não tivesse sinal nenhum, era como se tivesse descarregado instantaneamente. Tanto as lanternas quanto as câmeras que eles levaram, nenhum item tecnológico estava funcionando. Então eles resolveram explorar logo aquele lugar antes que anoitecesse, porque eles não iam ter luz. O que eles viram de antemão era uma típica cidade, só que tinha um porém. A cidade era torta. Sabe aquela musiquinha? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Era exatamente a personificação disso. Era um lugar totalmente torto, as estradas eram tortas, as casas eram tortas. Tudo era distorcido. Eles estavam até com um pouquinho de labirintite andando por aquele lugar, mas enfim, começaram a andar pelas ruas de New Hope. Existiam várias casas, a situação das casas eram meio precárias. Algumas faltavam telhados, outras faltavam janelas, e eles não viam uma alma viva por lá. Era como se fosse uma cidade inabitada. Andando por New Hope, eles escutaram um barulho. Era um barulho semelhante a esse aqui. Eles pensaram que poderia ser algum brinquedo, alguma criança, um chocalho. Até que, quando eles viraram para trás, tinha simplesmente uma roda gigante atrás deles. E aquilo não tava lá, porque antes de chegar onde eles estavam, eles andaram aquele caminho, não existia uma roda gigante ali. Mas a roda gigante tava lá, girando, brilhando e girando muito rápido. Até que essa roda gigante simplesmente saiu rodando assim pela cidade, sabe? Ela saiu rodando pela cidade, doido, né? Aí eles já ficaram tremendo na base, né? Porque do nada uma roda gigante, mas continuaram andando antes que o dia escurecesse. E ficaram lá, rodando pela cidade. Viram muitas coisas estranhas, como inúmeros carros abandonados. E eram carros assim chiques, sabe? Nem se comparavam ao Celtinha que levou eles até o domo. Carros chiques abandonados, só que tudo distorcido, tudo meio quebrado. E parecia realmente um cenário de apocalipse zumbi. Até que eles encontraram uma portinha no meio da cidade que levava ao subsolo. Alves então disse: vamos entrar aqui, talvez tenha algo interessante. Lima achou uma péssima ideia, mas a loira boa decidiu ir também. Lima ficou do lado de fora, até que ela falou: não, melhor não ficar aqui sozinha, e entrou junto com eles até o subsolo. Eles desceram por longas escadarias, acharam que iam parar no núcleo da terra, só que não foi isso que aconteceu. Até que a escadaria chegou ao fim e eles se depararam com um lugar semelhante a uma caverna. Era tudo de pedra e o chão de terra. E eles repararam que nas paredes tinham algumas pinturas semelhantes às pinturas rupestres do pessoal da pré-história. E através daqueles desenhos vermelhos, eles conseguiram montar uma base do que poderia ter acontecido naquele local. Lima, né, conseguiu, porque os outros era tudo um bando de tolo. Lima então disse que, de acordo com as imagens, o que ela conseguiu entender foi que aquele lugar tinha sido uma usina nuclear muito tempo antes de Cristo, e estava abandonado porque aquele lugar era extremamente radioativo. Qualquer coisa que estivesse lá virava torto. Essa era a radiação, ficava torto. E de acordo com as imagens também, o governo colocou um domo naquele lugar para a radioatividade não se espalhar e não acontecer um escândalo sujando o nome do governo. E as pessoas que moravam lá, que não sabiam que tinha radioatividade no local, foram simplesmente abandonadas lá para ir de base. E antes dessas pessoas irem de base, elas fizeram os desenhos na parede, porque era o único meio
se essa rua fosse minha, eu mandava lá trilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. E se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Brilha, linda flor, teu poder venceu. Traz de volta já o que uma vez foi meu. Cura o que se feriu, salva o que se perdeu. Traz de volta já o que uma vez foi meu. O que uma vez foi meu. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigada a ser feliz. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer de mim? Não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido. Era pra eu cantar apenas uma música,